Então, vamos iniciar, pessoal. Boa tarde a todos, quero agradecer a presença de vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Robson, eu sou o diretor responsável pela parte técnica e trabalhista no CEPROSP. Estamos aqui com duas pessoas que vão participar, sendo a Martina, a doutora Martina da Trevisioli, e ela vai falar com vocês sobre negociações, né, com contratos, renegociação de dívidas e assuntos afins. O Sarmento vai participar com a gente aqui online também para interagir conosco. E, de uma forma diferente, a doutora Martina, ela abriu para que vocês, então, possam interagir logo após a introdução do que ela vai trabalhar com a gente aqui hoje. Então, vocês fiquem muito à vontade de, durante a exposição dela, vocês podem interagir tanto no bate-papo, quanto vocês podem levantar a mão, em que então eu coloco vocês aqui para fazer a pergunta ao vivo, né, com todos presentes, ou se quiser pode fazer só a pergunta via chat, né, ou no bate-papo aí, tá? Fiquem à vontade, vamos dar início. Doutora Martina, fique à vontade, é com você. Muito obrigada, CEPROSP, novamente, por abrir essa porta, né? Quero agradecer a todos pelo momento que estão dispondo para me ouvir um pouco. Espero que eu possa ajudar todos vocês. E vamos começar o nosso bate-papo, né? Eu estou disponível. Acredito que o assunto seja bem polêmico e que todos tenham bastante dúvidas. Negociação de contratos nesse momento da crise é uma questão que vem sendo muito trabalhada dentro do meu escritório. Inicialmente, a gente criou um comitê de crise para estudar todas as medidas que o governo vem aprovando e para a gente encontrar alguma solução que a gente pudesse trazer para os nossos clientes. E, a princípio, o que eu entendo que é necessário para enfrentamento da crise é fazer o planejamento estratégico da crise. Então, o que vamos fazer para superar a crise? Porque a maioria dos brasileiros, quando chegou a crise, eles passaram a negar, né, a situação, depois começaram a entender que não seria uma situação fácil e agora começaram a agir. Bom, então, diante dessa situação, a gente precisa, em primeiro lugar, fazer a gestão dos nossos contratos. Por quê? Porque os nossos contratos, eles trazem muitas informações de como nós vamos agir numa situação de crise. Então, muitas vezes, a gente tem a possibilidade de suspender pagamentos, a gente tem a possibilidade de rescindir um contrato, tudo em razão da crise. Mas muitos deixam lá os contratos dentro do arquivo e não acessam nada. Então, o que é importante? Em primeiro lugar, verificar o que você tem previsto com a outra parte, para verificar se você vai conseguir cumprir ou não, ou se tem alguma alternativa dentro desse contrato. Bom, verificando se há possibilidade ou não, se não puder, nós estamos diante de uma pandemia, de uma crise sem precedentes, jamais vivenciada anteriormente uma crise dessa. Então, estamos no momento que é obrigatório a negociação. Por que é obrigatório e não é uma opção? Porque nós temos princípios constitucionais que regem as relações contratuais, que um exemplo dele é a cooperação mútua entre as partes. Então, quando você tem uma excessiva onerosidade para uma das partes, é necessário fazer uma revisão contratual. Então, o que a gente vem orientando? A gente orienta que as partes façam, em primeiro lugar, a negociação extrajudicial de todos esses contratos. Por quê? Porque não é momento de buscar o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ele está trabalhando, né? Os servidores estão de forma remota, mas os prazos estão suspensos. E pós-crise, então, hoje, os trâmites processuais não estão
caminhando da forma que a gente gostaria, em alguns casos. E depois da crise, a gente sabe que vai ter um aumento significativo de demandas. Então, quando você faz uma negociação de um contrato extrajudicialmente, se torna mais barato, mais célere e muito melhor para ambas as partes. Quando você ingressa com uma ação judicial, no momento desse, a gente não tem uma classificação de como os tribunais vão se comportar diante dessa situação. Então, a gente vai ter inúmeras decisões divergentes uma das outras e que talvez não vá trazer aquilo que você está buscando. Então, o que a gente diz que, em primeiro lugar, é necessário buscar a negociação extrajudicial para conseguir alcançar o seu objetivo. Bom, dentro do escritório, a gente vem fazendo essas negociações estratégicas e nós estamos conseguindo. Nós conseguimos fazer uma renegociação de um acordo judicial, não precisamos ingressar no processo, fizemos as tratativas entre advogados, conseguimos essa renegociação, utilizando sempre a boa-fé e o bom senso, que eu acho que é muito importante em qualquer relação que a gente vá ter, principalmente neste momento, porque ambas as partes estão sofrendo com a situação da crise. Então, nós conseguimos uma renegociação, nós suspendemos os pagamentos por 90 dias e uma diminuição do número de parcelas em virtude da situação da empresa. Conseguimos também diversas negociações extrajudiciais com valor locativo, porque muitas empresas alocaram todos os seus empregados e colaboradores em home office, já tiveram um alto custo para fazer essa adaptação. Então, para as empresas que não tiveram um grande impacto inicialmente, a gente também conseguiu negociar. Por quê? Porque a empresa teve que ter todo esse custo para fazer a alocação dos seus empregados e prestadores para suas residências. Além disso, é necessário manter toda a segurança desses dados que estão sendo transferidos para as residências dos empregados, né? Então, não é só o gasto para alocar os empregados, como também de manter toda a segurança. Então, a gente conseguiu demonstrar que esses casos das empresas, que mesmo trabalhando, elas não estão utilizando a empresa, o local alugado, e que, além disso, elas tiveram um gasto superior ao esperado, tiveram que fazer um investimento, e, além disso, elas tiveram uma inadimplência, porque todos os casos que me vêm sendo chegados até mim, eles me falam que há inadimplência, né? Não conheço nenhuma empresa que não teve inadimplência até o momento. Bom, então, quando você tem uma situação atípica que atinge a sua relação contratual e gera uma excessiva onerosidade para o cumprimento dessa obrigação, a gente tem um direito de rever esse contrato. Então, não é só uma opção, né? É uma obrigação de fazer a revisão contratual. Além disso, quando a crise chega no país e há a impossibilidade objetiva de cumprimento dessas obrigações, a gente pode falar em rescisão contratual sem o pagamento de multa. Por quê? Porque é uma situação totalmente atípica, conforme o Código Civil estabelece que quando você tem uma situação externa e atípica que traga uma impossibilidade para o cumprimento, você pode rescindir o contrato. Bom, todas essas situações, elas precisam ser comprovadas, né? Para a gente, inclusive, demonstrar a boa-fé das partes que estão pedindo. Como que eu tenho visto o Poder Judiciário se comportando nesse momento? Eu tenho visto muitas decisões que suspendem pagamentos. As locações de shopping já são unânimes na suspensão dos pagamentos dos aluguéis em virtude da ausência de faturamento das lojas.
Eu tenho algumas decisões que suspenderam o pagamento de empréstimo de algumas empresas por também não conseguirem faturar nesse momento. Suspensão de pagamento de cotas para o sócio retirante. Então, a gente tem diversas situações em que o Poder Judiciário vem concordando com essas suspensões de pagamento, com o intuito de que a empresa consiga enfrentar a crise. E mesmo porque a gente sabe que a crise ela não vai acabar daqui 1, 2 meses para as empresas. O pós-crise também vai ter que ter uma acolhida, porque com a retomada da atividade normalizada, a gente também vai precisar que a economia se reaqueça e que as empresas consigam voltar, porque estão utilizando seu fundo de caixa nesse momento. Bom, a gente também tem as determinações que os bancos já anunciaram de prorrogação de pagamento de algumas dívidas e empréstimos. Na prática, eu tenho visto que não tem funcionado, os bancos não estão prorrogando alguns pagamentos. Então, para quem não conseguiu prorrogar esses pagamentos, é legal procurar o Banco Central para registrar as reclamações, né? E para quem está buscando enfrentamento da crise nesse momento e não tem condições de fazer um investimento, procurar um advogado para lhe auxiliar nessas negociações, a minha orientação é que busque fundamentação para conseguir que esses valores, que esses contratos sejam negociados. Porque o que eu tenho visto, que muitas pessoas, por exemplo, no caso de uma cliente, ela me procurava já há uns 2, 3 anos, ela pedia uns contratos pontuais, eu fazia, e agora, quando chegou a crise, ela não queria gastar com advogado, mas ela se viu numa situação que ela precisava, e ela me procurou, e o primeiro trabalho que eu fiz foi a negociação do contrato de aluguel, que o valor do aluguel dela era muito alto, e ela estava negociando, e o proprietário autorizou somente uma redução de R$5.000. E aí, quando eu entrei na negociação, eu fiz a negociação estratégica com embasamento, e aí eu consegui uma redução de 35% do aluguel. Então, nesse momento, ela teve um benefício econômico imediato. Mas, mesmo para aquelas empresas que não têm condições de contratar nesse momento, a minha orientação é que busque informações. Hoje a gente tem acesso a muita informação. É bom buscar informações de qualidade para quando você for negociar todos esses contratos, você ter fundamentação para você conseguir atingir o seu objetivo. Porque, veja, a situação da pandemia por si só, ela não autoriza a suspensão dos pagamentos. Então, todos os seus contratos, eles estão vigentes e eles precisam ser cumpridos. Então, ao você se deparar com essa situação de impossibilidade de cumprimento da obrigação, você precisa buscar o prestador de serviço, o fornecedor, independente de quem for, buscar já com fundamentação para você conseguir talvez um desconto, uma suspensão, dependendo da natureza, né? Porque as decisões do Poder Judiciário, elas vêm sendo para todos os lados. Então, tanto para aluguel, quanto para... Tem um caso de uma empresa que conseguiu a suspensão do pagamento de energia, mesmo em débito, né? Porque a gente precisa lembrar que as empresas que já vêm com um débito anterior à crise também não podem se valer do artigo 478 do Código Civil, né? Quando você traz uma excessiva onerosidade, você precisa estar adimplente com as suas obrigações. Então, a minha orientação hoje é que vocês busquem, então, o seu parceiro e é o momento de negociar os contratos e que busquem fundamentação para vocês conseguirem evitar essas demandas. Além disso,
para quem não conseguiu, procurou o seu fornecedor, o seu prestador de serviço e não conseguiu atingir a negociação, existem plataformas disponíveis de intermediação de conflitos, como, por exemplo, o consumidor.org.br. É uma plataforma gratuita e que você faz o seu cadastro da sua reclamação e a empresa tem até 5 dias para trazer a resposta da sua reclamação. Então, para quem não tem condições de fazer um investimento hoje, tem formas alternativas para você resolver o seu problema. E por que eu estou orientando? Para que o problema não se torne uma bola de neve pós-crise, né? Porque posteriormente à crise vai ser muito mais difícil de fazer essas negociações e a tendência é que o Poder Judiciário seja um pouco mais lento em virtude do aumento das demandas. Robson, tem alguma pergunta? Eu tenho sim. Bom, vamos lá. Você no início da exposição, você disse que a possibilidade de negociação, ela está prevista em lei, certo? E existe um dispositivo legal em que eu posso me basear para que eu possa, então, iniciar minha negociação com esse meu fornecedor, ou com o proprietário do aluguel, em que, então, a gente, né, começa uma negociação com algum embasamento legal. Entendo isso, e suponhamos que não haja êxito na negociação, se nesse contrato estiver previsto, por exemplo, uma câmara de arbitragem, eu poderia recorrer a essa câmara de arbitragem, ela poderia ser feita de forma, por exemplo, remota. Como é que seria esse trato, né? Como seria, então, essa forma de negociação? Bom, em primeiro lugar, a renegociação, eu digo que ela é obrigatória porque as relações contratuais, elas são previstas e regidas por alguns princípios constitucionais. E um deles é o da cooperação mútua. Então, há um princípio constitucional que diz que as partes elas precisam respeitar a cooperação mútua, a boa-fé, transparência, entre outros. Além disso, a fundamentação para a renegociação seria o 317, 478 e seguintes do Código Civil, tá? Esses artigos do Código Civil, eles estabelecem a excessividade, a onerosidade excessiva. Quando dentro de um contrato há uma situação externa que gera uma onerosidade excessiva a esse contrato. Por essa razão, é obrigatório que as partes revisem o contrato, porque somente uma das partes está com uma obrigação muito maior. Então, é importante que você faça essa revisão do contrato para equilibrar novamente o contrato. Então, um dos princípios constitucionais que regem as relações privadas também é o equilíbrio contratual entre as partes. É necessário haver um equilíbrio. Se você não equilibra essa situação, se ela mantém desequilibrada, você pode realizar a rescisão contratual pela onerosidade excessiva. Além disso, eu tenho acompanhado com a crise do coronavírus, muitos tribunais estão investindo em tecnologia para promover as audiências de forma online, sustentação oral, conciliação, inclusive a lei do GEC já foi alterada, possibilitando que as audiências se realizem de forma online pelas plataformas disponíveis. Então, eu entendo e eu acredito que todas as câmaras, os tribunais, eles estão se adequando para realizar a solução desses conflitos de forma online, porque a gente não sabe qual momento as nossas atividades vão ser retornadas de forma 100%, né? Então, já acontecem sustentações orais, já acontecem intermediações todas 100% online.
a gente já vinha acompanhando alguns tribunais que já tinham aderido, né? E agora houve uma aceleração, porque houve uma obrigação aos tribunais de se adequarem à situação. Entendi. Perfeito. A segunda pergunta é com relação à questão de dívidas, né? Então, vamos considerar que uma empresa esteja com uma dívida com um banco e até o mês passado pagou normalmente. Uma vez que ela não tenha conseguido pagar, tenha buscado uma negociação com o banco e não houve êxito, qual seria a saída para que legal, né? Seria uma saída legal para que a empresa, então, pudesse, então, rever esse contrato, rever esses percentuais ou fazer o adiamento. O que normalmente esses contratos com os bancos têm de espaço para ser revisto, para que as empresas não sofram com esse tipo de problema somente de dívida com os bancos? Nós estamos ingressando com as ações judiciais, já com pedido liminar, pedindo a suspensão dos pagamentos, sempre que a empresa comprovar a real necessidade de suspensão, né? Então, a gente comprova com a queda do faturamento, com a alta inadimplência, com investimento em tecnologia para alocação dos profissionais. Então, todas essas possibilidades, todas essas provas demonstram ao Poder Judiciário a real necessidade da empresa de suspender esses pagamentos. O que eu venho acompanhando, muitas decisões favoráveis para a suspensão dos pagamentos em até 90 dias ou enquanto perdurar a crise, sem aplicação de juros e qualquer encargos. Mas o que eu vejo? É importante a demonstração da necessidade da empresa. Tanto para a dívida com bancos, como qualquer outro caso, a gente precisa demonstrar a necessidade da empresa, né, para solicitar a prorrogação dos pagamentos, descontos, a possibilidade que se enquadrar a empresa. E por que as decisões têm sido muito favoráveis? Porque, de imediato, o Poder Judiciário, o governo já aprovou medidas de prorrogação de pagamentos de impostos, a Procuradoria, ela suspendeu todos os atos de cobrança e facilitou as negociações. Então, o próprio governo, ele está se colocando neste posicionamento de negociação de dívidas. Então, se o próprio governo está disponibilizando uma facilitação de negociação de dívidas, o Poder Judiciário, ele acompanha, né, esse posicionamento. Certo. Só um minutinho. Sarmento? Tá, pode continuar, Martina. Eu pensei que o Sarmento tinha alguma pergunta. Tem uma pergunta aqui do Marcelo, que apareceu. Marcelo, vamos ver aqui. Está falando que os bancos não suspendem. É que não apareceu o nome dele aqui, né? Ele fez um comentário aqui: bancos não suspendem os pagamentos de empréstimos de empresas, renegociam os contratos com juros maiores e cobrança de taxas. Só o Bacen não vem resolvendo, infelizmente. Então, é um comentário que ele fez aqui. E por isso que eu fico preocupado. Eu tenho a impressão de que, por mais que tenha aparecido várias propagandas aqui na mídia, eu não vi nenhuma que fosse realmente, que me pareça realmente uma solução viável para as empresas. Não adianta eu querer prorrogar minha dívida ou renegociar a dívida se eu estou prevendo que eu lá na frente, não temos ideia ainda, né? Mas imagina que no médio prazo, vamos colocar aí 6, 8 meses, eu vou continuar tendo problema com o meu caixa, né? Então não tem condições de querer pagar uns juros inicialmente negociado numa dívida e simplesmente fica tudo bem, né? Então eu queria saber se tem uma saída legal, nem que fosse, olha, vou fazer uma suspensão e não vou pagar enquanto não for resolvido ou alterado esses juros, né?
É importante que a empresa que não conseguiu diretamente com o banco busque o Poder Judiciário para que ele autorize essa suspensão, porque enquanto você não busca, então, uma outra solução para suspender esses pagamentos, aí o banco ele pode cobrar juros, né? Eu vi alguns casos que o banco prorrogou o pagamento, inclusive, mas ele vem cobrando altos juros dos correntistas. Então, muitas vezes, não tem, alguns casos eu vejo que a gente consegue negociar, mas outros é necessário buscar o Poder Judiciário para conseguir essa prorrogação de pagamento, sim. Então, para quem busca uma segurança jurídica, para você não aumentar os juros, é necessário buscar o Poder Judiciário se o banco está se negando a negociar ou prorrogar esses pagamentos. Então, Marcelo Pudência, conheço ele. Boa tarde, Marcelo. Obrigado aqui pela sua dúvida. Alguma sugestão quanto à renegociação com escolas particulares? Pergunta Marcelo. Diversos de nossos colaboradores têm reclamado de intransigência nas escolas, apesar de diversos casos de férias, antecipações, aulas reduzidas, etc. Olha, o caso das escolas, a gente precisa separar do ensino infantil e do fundamental em diante, tá? Por quê? Porque quando a prestação do serviço ela vem sendo contínua, ou seja, por uma plataforma, a situação é um pouco diferente, tá? Se ela está sendo prestada de forma integral, porque eu conheço alguns casos que as escolas estão prestando lá no horário integral, estão passando matéria nova, enfim, a atividade está intacta. A gente não diz em negociação ou redução da mensalidade. Por quê? Porque o serviço está sendo prestado de acordo com um calendário anual aprovado pela diretoria de ensino e porque a escola também fez o investimento dessa plataforma, se for o caso, tá? Agora, para os casos em que não houve a prestação de serviço de forma online, a gente já pode pensar em desconto, tá? Por quê? Porque o valor mensal pago, na realidade, ele é fracionado em 12 parcelas, tá? Mas o valor para a escola prestar o serviço é um só e que ele fraciona em 12 vezes para os pais de aluno. Bom, o que é necessário você verificar? Se o calendário escolar ele for prestado de forma intacta, mesmo que não ocorra da forma online, que posteriormente à crise haja a reposição dessas aulas de forma integral, a gente não pode falar em desconto, tá? O que a gente pode pedir de abatimento? As atividades extracurriculares que não vêm sendo prestadas, tá? Agora, para ensino infantil, é impossível que a escola faça reposição posteriormente para o ensino infantil. E, além disso, muitos do ensino infantil não conseguem acompanhar uma aula online. Então, não há que se falar em prestação de serviço posterior à crise. Então, não haverá prestação de serviço nesses casos, né? Então, sim, nesses casos, há possibilidade de suspensão de pagamento. Mas o que a gente precisa lembrar? É importante ter bom senso nas negociações. Se todos os alunos solicitarem a suspensão de todos os pagamentos, a escola ela vai quebrar, né? Então a gente precisa ter um bom senso, porque esse valor mensal que você deixar de pagar porque foi considerado como férias, por exemplo, na verdade ele corresponde para o custo da escola para manter a prestação do serviço de forma anual. Então, cada caso, na minha opinião, Marcelo, ele precisa ser analisado de uma forma individual. Além disso, é importante analisar o contrato de prestação de serviço educacional para verificar quais são as hipóteses de suspensão de pagamento, para ver se seu contrato prevê alguma situação diferente.
Então, o que eu oriento é ter bom senso nas negociações, verificar se a escola está prestando serviço, porque também tem algumas escolas que estão prestando as atividades de forma online, mas não estão trazendo matéria nova, não estão respeitando o calendário, então também não há prestação de serviço integral. Além disso, o Ministério da Educação ele já se manifestou no sentido de que os calendários anuais eles podem ser diminuídos. Então, em alguns casos, haverá redução do calendário escolar, então não haverá 100% da prestação do serviço. Então, é necessário verificar isso também. O calendário escolar ele é aprovado anualmente e a escola ela pode apresentar esse calendário para os responsáveis. Então, a minha opinião é essa: você precisa analisar caso a caso para conseguir fazer a negociação que atenda à sua necessidade. Perfeito. O Salvatore levantou a mão aqui, vou colocar ele para falar conosco. Salvatore, está ouvindo? E em seguida, eu vou também abrir a pergunta da Flávia, que também fez uma pergunta aqui sobre situações de fretados. Mas vamos lá, Salvatore, você já estava na ordem, vamos seguir aqui pela ordem, falar com o Salvatore. Tudo bem, Salvatore? Boa tarde. Então, boa tarde a todos, parabéns por mais uma reunião. Robson, está muito bom, porque a gente vai aprendendo com os nossos professores aí, como a Martina. Acho que ele caiu. Opa. Salvatore? Oi, estão me ouvindo? Estou. Sim. É que eu estava habilitando a sua imagem, mas tudo bem, vamos lá. Pode falar. Tá ok. Pronto, estou aí. O que eu queria colocar para você, Martina, é o seguinte: as microempresas, ou pequenas empresas, ou até as médias, elas têm normalmente um fluxo de caixa para 3 meses. É o que a gente, né? Na teoria, você tem que ter 3 meses de liquidez se perder um contrato, se tiver alguma prorrogação ou qualquer coisa. Uhum. Nós já comemos 2 meses. Então, você veja, as negociações para frente, como você citou, o pós-crise, cada um vai ter um time para poder se refazer na vida, ou com outras ideias, ou com o próprio negócio, mas recuperando o prazo perdido. Uhum. E aí eu dou um exemplo que eu escutei ontem de uma grande empresa. Exemplo, Aeroporto de Congonhas. Mês, eles faziam 9.600 e tantas voos diários, mensais, desculpe, no mês. Comparando com o que aconteceu no mês passado, de 9.600 caíram para 126 voos. O reflexo disso é uma recuperação em 3 anos deste prejuízo. 3 anos. Então, o que pergunto para você é o seguinte: essa renegociação e esse bom senso tem que ser assim uma coisa rotativa. Eu vou renovar com uma negociação com você de 3 meses, daqui 3 meses a gente volta a falar, daqui 3 meses. Quer dizer, vai ser uma bola girando e uma renegociação contratual de um espaço de tempo cabível nisso. 3 meses, por exemplo, uma pequena empresa, 6 meses para uma empresa média, tem algum parâmetro aí ou não? Exatamente. A gente sabe que as empresas não vão se recuperar tão rápido, né? E o que a gente vem fazendo? A primeira medida é conseguir, pelo menos, a suspensão desses pagamentos por 3 meses, que a gente sabe que vai ser os 3 piores meses, os 3 meses sem atividade das empresas. Bom, passados esses 3 meses, a gente retoma as negociações. Quando a gente tem uma paralisação, assim, o retorno das atividades, as coisas começam a voltar ao normal e a gente tem uma situação que vai contínua, né? Passa a ser contínua. E daí em diante, a gente faz a renegociação contratual para dali 12 meses. Por quê? Porque os 3 primeiros meses são os piores. Depois dos 3, a gente já sabe se a atividade retomou ou não.
a gente, então, propõe uma renegociação para os próximos 3, atingindo esses 6 meses, que vão ser os mais precários, a gente tem condições de negociar os 12 meses para frente. Por quê? Porque a gente está no pico, né, da crise. Então, a gente precisa sanar essa situação agora. Passado esses 6 primeiros meses, a gente consegue começar a ter noção de como serão os próximos. Mas por que a gente pode renegociar sempre? Porque sempre que há uma onerosidade excessiva para uma das partes ou uma impossibilidade objetiva de cumprimento da obrigação, a gente pode rever o contrato. E principalmente com a crise da pandemia, que é uma crise global, né? Todos os países estão sendo atingidos, uns mais, outros menos, mas é uma situação em que a gente vê muita colaboração para a renegociação de dívidas, talvez não tanto dos bancos, né? Mas de outras partes a gente tem visto bastante colaboração, porque é uma situação extremamente precária e a gente não tem como hoje propor uma renegociação para dali 12 meses, porque a gente não sabe como vai ser, né? Então a gente tem que aguardar a retomada das atividades de forma integral, para daí em diante propor novas negociações para os prestadores de serviços, colaboradores, enfim. Ok. Obrigado, Valentina. Valeu. Marcelo, o Marcelo fez um comentário aqui também, e eu acho que seria interessante se ele pudesse participar com a gente. Marcelo, tudo bem? Você te colocar aqui para falar conosco? Oi, sem problemas. Oi, Marcelo, tudo bem? Tudo jóia, você? Tudo jóia. Você Então, fez um comentário, eu gostaria de entendê-lo. Você pode repetir ele aqui para a gente, por favor? Não, na verdade, eu só agradeci. Eu só agradeci pela resposta fornecida aí. Acho que esclareceu bastante. Infelizmente, a gente tem visto aí muita intransigência. Engraçado, no meio comercial, nas empresas, a gente tem visto, isso é uma coisa que eu estou muito feliz de ver, muita parceria entre as empresas. Fornecedores, clientes, negociando mesmo, abertos mesmo para negociação e entendendo que se trata de uma crise e que todo mundo precisa ceder um pouco, né? Agora, o que eu tenho vivenciado no meu caso e visto também muitos colaboradores da empresa aqui nessa total intransigência mesmo, sem explicações, é simplesmente não tem o que discutir e acabou, né? Então, infelizmente é isso. Mas eu entendi todo o posicionamento, a explicação da Martina e agradeço aí. Tá bom, obrigado, Marcelo. Salvatore, eu vou desativar então o seu som aqui, tá, Marcelo? Se você quiser, só levantar a mão que eu volto você para falar conosco, tá? Combinado. Salvatore, eu desabilitei o teu som. Pode falar. Não, tá me escutando agora? Sim, eu tinha desativado porque fez um ruído, então eu desativei. Eu também escutei a resposta da Martine e estou satisfeito, ou seja, 6 meses mesmo vai rodando enquanto perdurar e o pós-crise é que vai definir se você vai prolongar os contratos por mais 6, 3, 6, 9 ou até 1 ano, a cada um numa situação particular, né? Nem no extremo, talvez, do aeroporto, mas vamos esperar, né? Não tem jeito. Eu acho importante, Salvatore, que cada caso é um caso, né? Então, a gente não pode tratar todos igualmente. A gente tem que, dentro da empresa, fazer a negociação de caso a caso. Perfeito. Martina, eu vou fazer a pergunta agora da Flávia. Temos colaboradores que utilizam fretados e as empresas que prestam serviço se recusam a suspender o contrato, né? Pois eles informam que permanece prestando serviço, né? O problema é que nossos colaboradores estão em home office, né? E qual seria a orientação mais adequada para esse pessoal que, na verdade, acaba nem sabendo o que fazer, né?
Olha, Flávia, em primeiro lugar, é necessário verificar se tem contrato vigente para analisar quais são as cláusulas que vocês firmaram, né? Então, em primeiro lugar, eu acho importante isso. No caso dos fretados, eu entendo que há sim a necessidade de suspensão, porque veja, o fretado não está nem gastando dinheiro para custear o frete, porque as pessoas estão em home office e ela não tem um custo para manter isso, né? Então, eu entendo que há necessidade de suspensão. Então, em primeiro lugar, analisar se tem um contrato vigente e quais são as possibilidades de suspensão de pagamento desse contrato. Se não houver a possibilidade de rescisão contratual, sem o pagamento de multa em virtude da crise, porque eu entendo que nesse caso não há prestação de serviço e não tem como repor depois, diferente das escolas, né? Eu até conheço essa realidade de fretado, viu, Martina? E é um negócio um tanto quanto um pouco mais complexo do que a gente imagina, porque toda a logística desses ônibus dentro de São Paulo e conseguir lotá-los, né? Porque o ônibus ele tem um custo que ele andando já fica caro, né? Colocou ele para circular com o motorista, ele já tem um custo que não é baixo. Então, eu fico imaginando a situação deles, porque, de fato, essas pessoas que estão em home office tinham lá um custo, né, fixo de fretado, passará a não tê-lo, né? Então, ou todos entram no acordo de suspender, porque parcialmente não é possível. O ônibus vai ter que circular. Então, é realmente uma situação bastante complicada, porque o ônibus ele pode chegar à conclusão, lá só tínhamos 40, agora nós temos 20 pessoas, né? Se eu não me engano, um pouco abaixo dos 50% de lotação, o custo que eles distribuem geralmente já começa a ficar inviável. Uhum. Então, eu acho que assim, eu acho que seria mais salutar, né, negociar uma redução do custo, não necessariamente uma suspensão, porque inviabilizaria aqueles que têm que utilizar o ônibus, mas eventualmente negociar uma redução de 30%, 40% para aqueles que não estão utilizando o ônibus, porque, embora normalmente não haja um contrato, o que existe é um regulamento, um compromisso do pagamento por estar utilizando o ônibus que ele quer ele ou não, ele vai circular, por conta das demais pessoas que utilizam. Então, acho que até a proposta aqui, sei lá, se é possível, mas no caso da Flávia, que pode ter pessoas perguntando para ela, talvez a solução mais adequada seja uma redução nesse custo, não sei, né? Estou colocando aqui só um elemento, porque como eu conheço, fui até coordenador de fretado, então sei que não é fácil, né? Não, né? Mais alguém? Bom, eu queria dar um pitaco, é possível? Claro. Bom, eu fico preocupado um pouco com o futuro, né? Você sabe que eu sou o velho que mais cuido do futuro, né? Nós temos, no mercado financeiro, nós temos algumas coisas que, embora o agente financeiro possa entender que é uma saída, mas ele tem algumas amarras, né, que leva a ele não poder fazer. Às vezes não é que não quer, que não pode, né? Eu acho que o equilíbrio das pequenas e médias empresas, as grandes elas devem fazer isso também, está a procurar fazer um refinanciamento do contrato dele no sentido de que ele fique assegurado por um mínimo de 12 meses, um ano, né? Que é para ele se recompor no mercado, né? Então, eu particularmente eu não consigo enxergar isso se não for via judicial. Você entendeu? Porque, segundo porque você vai fazer, o pequeno empresário, o médio empresário vai fazer essa negociação e, fatalmente, ele vai quebrar as pernas logo na virada da montanha, né? Ele vai ficar inadimplente e, ficando inadimplente, ele não pode fazer novos empréstimos por questões do Banco Central. Uma pessoa que está com o contrato bichado, às vezes ela até tem condição
de tomar o dinheiro, mas por conta daquela determinação, ela não pode tomar. Então, a minha preocupação seria que essas empresas negociassem via judiciário um alongamento, né? Alongava, nós estamos esperando 6 meses. Eu, particularmente, enxergo que essa crise ela vai dar 6 meses até o cara sair do outro lado da onda, né? E vai sair lá meio tonto ainda. Ele não vai sair produtivo, tá? Ele vai sair cheio, todo arranhado, todo cheio de problema, tá? E não é só ele, porque são todos os pares que lhe cercam, né? Então, acho que um alongamento dessa dívida, tipo que você possa passar essa parte do contrato para o final do contrato, ou diluir, alongando e diluindo ao longo do contrato, você entendeu? De forma que a pessoa vai trabalhar no sentido de deixar a empresa em pé. Ele não vai trabalhar, olha, eu tenho um deadline, eu tenho 3 meses para pagar, senão eu quebro. Esse tipo de pressão vai tirar muito a capacidade dele de sair do assunto. E eu não enxergo isso feito em balcão, viu, doutora? Eu não enxergo isso muito no balcão do banco. Eu enxergo isso na justiça. O que a senhora acha? Olha, eu tenho visto muitas pessoas me reclamarem sobre o atendimento do banco. Mesmo o banco os grandes bancos anunciando que os pagamentos de dívidas estavam prorrogados, muitos casos eu vi que os clientes não conseguiram essa prorrogação. A nossa orientação, sim, é que busque a alternativa mais viável imediatamente, para que você não postergue essa dívida e que você não fique inadimplente. É sempre melhor se antecipar, sim, do que estar inadimplente e buscar uma solução, né? Então, de fato, o Poder Judiciário, para esses casos, tem sido uma melhor alternativa, porque a gente vem conseguindo bastante decisões que suspendem os pagamentos desses empréstimos. Então, para esses casos, vai ser a melhor saída. Bom, é o que eu penso. Marcelo, você quer falar? Oi, Robson, tudo bem? Opa, vamos lá. Boa tarde a todos. Boa tarde, fica à vontade. Dando a deixa aí Desculpa, eu sou o Paulo, né? Que fez o comentário agora. Sarmento. Edivaldo Sarmento. Desculpa. O que está acontecendo, na verdade, hoje em relação a todas as relações jurídicas? Nós temos leis do mundo velho contra uma pandemia que mudou praticamente tudo, inclusive em direitos fundamentais, em restrições de tudo quanto é situação. Existe uma vontade, até por incrível que pareça, política e do próprio STF em evitar ao máximo a judicialização dessas relações. No direito existe o princípio da negociação como a melhor solução, a conciliação em tudo quanto é tipo de processo. Só que, principalmente com relação aos bancos, eles estão projetando para essa pandemia uma situação que ocorreu em 2008, a bolha inflacionária, e que, na verdade, os bancos nunca perdem, né? Porque todos os passivos que deixam de ser pagos são levados para a conta de devedores duvidosos e descontados do imposto a pagar, não da base de cálculo. Ou seja, de todas as situações, a dos bancos deveria ser a menos preocupante, só que ocorre justamente ao contrário. Antes mesmo da pandemia chegar, muitos bancos estavam já reduzindo seus quadros, levando seus clientes para o mundo eletrônico, o mundo digital, numa situação onde isso não é muito fácil de se colocar de um dia para o outro. E durante a pandemia, literalmente, fecharam suas agências, disponibilizando uma ou outra em cada bairro, por exemplo, para atendimento. Não é à toa que a gente vê esse caos aí, que os próprios pagamentos da Caixa, muito embora isso seja uma situação mais especial, ou seja, eles estão reduzindo as despesas, e eu posso falar isso porque eu trabalho com contabilidade e vejo meus clientes fazendo essas renegociações,
que a suspensão que o governo pediu que fosse feito lá em 16 de março, pela Febraban, inclusive, virou renegociação de contrato. Ou seja, não é pausa nos pagamentos, é renegociação do contrato inteiro, com juros maiores e cobranças de taxas para você renegociar. Aí isso aí literalmente acaba qualquer tipo de discussão extrajudicial partindo logo para a esfera judicial, não dá para conversar com esse pessoal. Agora, o governo, e como eu falei, até o próprio STF, eles vêm tentando evitar a judicialização, não tanto o governo, mas o governo com a parte da proteção, da preservação dos empregos, só que ele está esquecendo da preservação das empresas, né? Porque medida efetiva para a empresa até agora nenhuma. Existem 2 projetos de lei tramitando no Congresso. O primeiro é o 1179 de 2020, que trata dos aluguéis, né, durante essa fase. E o outro é o 1397-20, que trata das renegociações de dívidas, inclusive com alterações nas legislações de, como é que se diz? De falência, enfim, recuperação judicial, perdão. Porque o primeiro, inclusive, foi encampado pelo próprio Toffoli, via Senado, com a Anastasia, salvo engano, que propôs esse projeto. Só que nenhum deles foi para sanção. Se esses 2 projetos são aprovados, por exemplo, metade dos problemas a gente resolve. Porque em todos eles a redação é, olha, suspensão da execução, né, ou da lei de despejo, enfim, para a grande maioria desses casos, até o final da calamidade decretada pelo governo. Mas como é que os proprietários dos imóveis vão se virar, ou como é que os fornecedores vão se virar? Bom, do mesmo jeito que o empresário, que é a ponta de tudo, tem que se virar. Ou seja, muitos têm o fechamento compulsório das atividades, e paralisação compulsória, né? Eu citei nas trabalhistas que eu participei, mas, por exemplo, shoppings, esses não vão voltar tão cedo, principalmente em função da cultura do povo de não respeitar o distanciamento como medida eficaz, né? Hoje eu estou, ao mesmo tempo aqui, minha esposa está ouvindo uma live do prefeito aqui de Santos, que vai acompanhar provavelmente o estado de São Paulo, da prorrogação do isolamento justamente por conta dessa falta de cultura, de falta de respeito, inclusive, com quem está tentando se proteger. Agora, a judicialização ela podia ser evitada se houvesse efetivamente, principalmente dos maiores credores dos empresários, que são os bancos, e o respeito àquilo que foi solicitado. Suspenda o pagamento das cobranças. Mas não, ou você renegocia, e aí, doutor, já fica até uma pergunta, porque em muitos casos as empresas tiveram que renegociar, aceitar as condições do banco sob pena de começar a ter problema de tudo quanto é espécie. Mesmo nesses casos de renegociações, existe a possibilidade de se judicializar isso, discutir, porque houve quebra das condições, né, primárias do contrato, porque eles são feitos todos com aditamento, com juros, com cobranças de taxas e com prazos que você não tem, como foi até mesmo falado, ninguém sabe ao certo quando isso vai retomar, né? Quando que o empresário vai falar assim, não, agora eu tenho uma condição de realmente saber mais ou menos como é que eu vou conseguir pagar as contas. Com as escolas, eu fiz até um apontamento aqui em Santos, no PROCON, no entendimento do PROCON, que o custo das escolas foram transferidos para os pais. Ou seja, toda a estrutura que você paga da mensalidade, ela virou para dentro da sua casa, poucas colocaram o ensino EAD, e mesmo com o ensino EAD, a mensalidade é paga para você utilizar o espaço físico da escola e toda a estrutura que a escola faz. Quando a gente sabe que na maioria dessas situações, shopping, bancos, escolas, a maioria deles fez acordo de redução de jornadas, fez suspensão de trabalho, demitiu funcionários, ou seja, o custo deles diminuiu, porém eles continuam cobrando o mesmo valor como se estivessem funcionando normalmente. Então, eu não vejo realmente a curto prazo uma solução que não seja o judiciário ou a aprovação desses projetos de lei, que aí eles vão... lei não dá para se discutir, vai ter que todo mundo cumprir,
e talvez seja uma solução a médio prazo para resolver isso daí. O resto, para mim, é só ciência. Não tem esperado da ciência uma solução efetiva, porque quem tentou liberar, flexibilizar, está fechando novamente porque não dá. Nós estamos no pico da crise, como foi anunciado até pelo antigo ministro da Saúde, e que foi tratado de uma forma precária e agora começou a aparecer os resultados. Então, doutor, eu não sei, mesmo em algumas situações, shopping, ou se renegocia o teu contrato de locação do jeito que a gente quer, então muda a forma como estava, aluguel, condomínio, não sei o quê, para custo de ocupação. Assim, mesmo as pessoas tendo que se sujeitar a isso daí, porque senão, muito provavelmente, já teriam problemas seríssimos. Eu já vi em São Paulo que tem bastante revisional de aluguel sendo proposta, mas, assim, mesmo com essas renegociações, há possibilidade disso tudo ser revertido na justiça, porque até essa segurança as pessoas estão perdendo. Bom, com relação aos bancos, você comentou, e eu queria acrescentar que, inclusive, os grandes bancos anunciaram que iam realizar a suspensão dos pagamentos das dívidas, como Banco Bradesco, Itaú, Caixa Econômica, e mesmo eles mesmos anunciando, eu verifiquei na prática que não houve o cumprimento dessas ofertas, né, de suspensão de pagamento. Eu entendo que para todos esses casos é importante registrar as reclamações no Banco Central. Talvez não vá solucionar o seu problema, mas um grande número e volume de reclamações talvez ajude nesse momento, né? Com relação às negociações realizadas, eu entendo que é uma situação complicada porque o contrato faz lei entre as partes, né? Então, a partir do momento que você fez um aditivo de renegociação, esse aditivo deve fazer lei entre as partes, com exceção, né, se você tem uma situação nova para renegociar. Então, eu entendo que se você fez a negociação, você pode ter uma possibilidade de rediscutir no Poder Judiciário. E o que seria ela? A alta aplicação de juros e multas, encargos pelo banco, né? Mas veja, é a possibilidade de discussão e nunca a garantia, né, de rediscussão dentro do Poder Judiciário. E eu concordo com você, infelizmente, se a gente tivesse essas medidas aprovadas, nós não precisaríamos de nos socorrer ao Poder Judiciário, né? Mas a gente sabe que já estamos iniciando o mês de maio e que até hoje, principalmente a medida provisória dos aluguéis não foi aprovada e muito provavelmente não será aprovada, né? Então, talvez a solução seja, sim, a rediscussão pela via judicial, em virtude da intransigência de algumas partes para negociar. Foi o que a gente comentou anteriormente. Por incrível que pareça, há muitas partes que estão estão colaborando, estão fazendo a negociação, porque está todo mundo sendo prejudicado. Então, você precisa entender que se você está solicitando uma redução do aluguel, você também vai receber uma solicitação de redução de talvez o seu contrato com o seu cliente. Então, você precisa entender que está todo mundo perdendo, né? Todo mundo vai perder. Então, o intuito é que a gente busque uma forma que equilibre, que cada um consiga ter um prejuízo menos pior do que teria, né? Então, eu entendo que para o banco, as dívidas de banco, apesar de eu ter conseguido uma renegociação boa para um cliente, eu consegui a suspensão do pagamento e a renegociação das parcelas, era de um acordo judicial, mas essa não é o posicionamento que eu tenho visto na prática. De fato, as pessoas estão buscando o Poder Judiciário, sim, e principalmente as empresas que são as mais afetadas, porque realmente as medidas provisórias
aprovadas na esfera trabalhista, elas privilegiam a manutenção do emprego e da renda. Então, por mais que o salário foi diminuído ou houve a suspensão do contrato, as pessoas estão recebendo o auxílio emergencial do governo, então elas não estão ficando sem nada para receber, né? Diferente das empresas que eu tenho visto, muitas delas estão sem atividade nenhuma, estão com o mesmo gasto. E para as escolas que você comentou, Marcelo, de Santos, se as escolas não estão fazendo a readequação pelo sistema EAD, pelas plataformas, se elas não estão buscando uma forma alternativa, eu acho importante analisar o contrato e verificar se há possibilidade de suspensão, de rescisão, porque nesse momento é importante que haja a prestação de serviço, né? Se não houver a prestação de serviço, tem que, com certeza, fazer a negociação do contrato. Eu queria fazer um comentário em cima de uma colocação que o Marcelo colocou sobre a questão da justiça, né? Já ele mesmo disse que a escola passou as despesas de infraestrutura dela para os pais, né? E eu acho que nós deveríamos passar essas preocupações que nós temos sobre contratos com bancos, nós deveríamos entupir o Supremo Tribunal, deixar ele emperrado, você entendeu? Fazer aquela fila enorme de processos, entendeu? Porque a hora que nós enfiarmos lá uma fila enorme, tipo da Caixa Econômica de processo, eles vão ter que se coçar, os poderes vão ter que se conversar. Porque, veja bem, nós vamos trocar o Supremo, que tem poder de sugerir alteração de leis, pressionar o Legislativo para buscar saídas, né? E eles têm força real. Aí, quando nós ficamos sozinhos, nós ficamos diluídos. Eu com o meu banco, você com o seu banco, outro com outro banco. E banqueiro não corre sangue na veia de banqueiro. Salvatore sabe disso. Nós somos colegas lá atrás, né? Esse pessoal não corre sangue, bicho. E outra, e banqueiro não tem dono, é o gerente que negocia com você. E a ordem é o seguinte, é assim, pega ou larga, você entendeu? Então, eu acho que sim, nós deveríamos entupir o Supremo, entupir a Justiça de ações, né, entidades de classe, liderar uma ação onde todos os empresários possam entrar aderente a esta ação, tá? De forma que eles se mexam. Muita coisa a sociedade está assumindo sozinha. Eu poderia baixar um pouco mais essa linha até para chegar na classe E. Você entendeu? Nós não temos esse pessoal nosso que está lutando para manter emprego, para manter a empresa, esse negócio todo. Nós temos que ir em cima do poder estatal para ele realmente ir em cima das coisas. Eu falo isso porque recentemente, numa entrevista do Banco Central, quero crer que todos assistiram, o presidente do Banco Central pedindo autorização numa medida provisória para que ele pudesse fazer a operação com a pequena empresa. Aí perguntaram a ele por quê? Porque os grandes bancos, os bancos, são 5 bancos só 5. 5 bancos para que eles repassam, o BNDES passa para ele e eles vão passar para os caras cobrando taxas intermediárias escorchantes, etc. e tal. Ele fala, não, porque os bancos, eles empossam dinheiro. É uma loucura. Então, tinha que ter uma medida provisória onde o BNDES podia passar direto para as empresas, o Banco Central autorizava, e causado porque os bancos que iam repassar o dinheiro do BNDES nosso, né, eles impostam. E aí o cara até disse, o banqueiro não solta dinheiro assim. Você passa lá para ele, então ele vai ter que se ater a isso. Eles impostam. Então, veja bem, a principal ferramenta coatora, o principal espeto para nós usarmos para espetar os bancos para fazer isso, é o Banco Central, e o cara está reclamando lá. O cara do Banco Central está reclamando. Olha, eles estão empossados, eles estão cheios de dinheiro, mas eles não passam porque eles ficam... Aliás, o cara disse uma palavra fantástica. O banco não passa porque ele fica inseguro com a garantia que o pequeno empresário não vai pagar ele. Ora, mas é verdade. Numa pandemia dessa, quem tem garantia que não vai morrer ali na frente? Você entendeu? Isso vai acontecer. Então,
é uma sugestão de louco, porque eu só gosto de coisa que tem calor. Então, a gente tem que entupir a justiça. Os pequenos empresários têm que entupir. Entope aquela fila de empresário dizendo, olha, eu só vou voltar a pagar essa dívida daqui a 2 anos, porque eu tenho que manter o empregado, eu tenho que sustentar meus filhos, eu tenho que pagar, eu tenho que me virar. Agora, quando eu tiver alimentado, tiver equilibrado, nós voltamos para lá. Aí você alonga, mas vai ter que ser um refinanciamento. Tudo bem, vai ter, mas até lá eu vou estar em condição. Então, doutora, eu imagino assim, é que eu sou um pouco revolucionário. Sarmento, posso dar um adendo? Os 5 bancos hoje representam 92% do mercado financeiro do Brasil. Então, nós estamos falando de bancos estatais, Banco do Brasil e Caixa Econômica, Bradesco, Itaú e Santander, como bancos particulares, privados. 92%. Agora, o que estão fazendo os países? O meu filho está no Canadá, tem me contado alguma coisa, porque a restrição é brava, cheio de chinês lá, e está igualzinho aqui, tudo fechado, shopping fechado, somente postos de gasolina e farmácia e supermercados abertos. Muito bom. Você sabe quanto cada funcionário, não é um funcionário público, desempregado, está recebendo do governo? $2.000 mês. Você tem uma ideia. E aqui nós estamos dando R$100, que mais ou menos são $120 mês. Então, o que acontece? Os Estados Unidos está emitindo 5 trilhões de dólares, está emitindo 5 trilhões de dólares americanos, lastreado nos títulos dele. O Canadá está fazendo a mesma coisa. O Brasil não vai ter outro jeito, senão o Paulo Guedes abrir a maquininha de imprimir real, esperando que nesta, que é diferente do que aconteceu no passado. Talvez nem gere inflação, porque não há demanda, não há consumo, não há nada. Mas ele tem que abrir a burra para pôr dinheiro não em 60 milhões de brasileiros que estão aí recebendo os R$600, e talvez para 200 milhões de brasileiros. Então, eu acho que a tua tese está correta, mas seria uma forma interessante de... Bom, para isso aí, eu escrevi um artigo. Mas eu escrevi um artigo, me dê licença, doutor, eu vou fazer essa... Eu escrevi um artigo que eu falava sobre como o governo devia fazer, mas eu sempre parto do princípio de que nós estamos num cenário de guerra. O nosso teatro é de guerra. Eu sou adepto, e a minha tese na Escola Superior de Guerra foi naquele grande estrategista chamado Arthur Churchill, né? Então, eu dizia que numa época de guerra, você foge quase que totalmente do arcabouço legal da normalidade, né? E eu dizia como eu imaginava que poderia ser, aí eu ia chegar nos seus 200 milhões de brasileiros, né? Eu dizia que o governo ele ia ter que garantir uma cesta mínima, um salário mínimo, como fosse aquele do Getúlio Vargas, que compreendia, não é esse que nós temos hoje, compreendia toda a manutenção de uma família, e achavam isso lá no IBGE, né? E o governo ia ter que, para manter essas pessoas em casa, tinha que garantir isso, certo? Até que a crise passasse. E como é que ele faria isso, certo? Ele sequestrava 30% do patrimônio dos 10 mais ricos do país. Ele lastreava esse patrimônio desses ricos, não é que tomava dele, não. Transformava esse patrimônio em lastro de lançamento de título e captação no exterior. Ou ficava por conta das calendas mesmo, você entendeu? Afinal, você está numa economia de guerra, tá? Então, você chega no caso, você me dá 30% ou 20% da sua fortuna, ou você não vai ter para quem vender o que você fabrica, o que você faz, né? É claro que é uma medida extremamente radical. Então, eu volto para a sua. Eu acho que não tem outra saída se não for a emissão, porque o capitalismo está sendo engolido por ele mesmo. Quando você não dá dinheiro para circular, a pessoa não compra. Não adianta você fabricar milhões de carros, né? Você vai ver a briga do petróleo, tinha gente pagando para o cara ir tirar o petróleo da posição, porque a multa para manter o petróleo na posição era gigantesca. Então, não adianta você estar produzindo, você não tem quem compra. Então, eu acho que o caminho é esse mesmo. Eu fiquei muito feliz quando o ministro disse da emissão, porque eu já tinha escrevido há um mês atrás, eu escrevi sobre isso.
Ele tem que pegar aquela guitarra e dar uma de Craveiro Lopes. Craveiro Lopes não tinha papel, fez de couro de boi, lá em Portugal, né? Então, ele tem que emitir mesmo. A economia tem que circular mesmo, não tem como ser diferente. Agora, veja bem, para isso, você tem que ter uma liderança muito forte. Você tem que ter um presidente, realmente presidente, um cara que tenha a postura de um estadista, um cara capaz de bater a mão na mesa e dizer, olha, eu vou fazer isso, vou tocar isso. E o que não deixa fazer hoje é que nós temos uma gestão extremamente desequilibrada emocionalmente. E não se faz uma medida dessa com uma pessoa com um equilíbrio emocional nesta envergadura, você entendeu? Então, mas que vai ter que emitir, eu não tenho dúvida. E achei bom porque foi o ministro da Economia que disse, nós vamos ter que emitir. E vai ter que emitir. E se ele fizer isso agora, melhor ainda. Porque essa emissão de moeda é que vai fazer o cara ficar em casa. Essa garantia que vai segurar o cara em casa. Hoje eu vejo todo mundo criticando os caras que estão saindo para a rua, e eu tenho mania de conversar com os pobres, até porque eu sou um deles, tá? E eu queria ouvir essas pessoas, o porquê que elas estavam saindo, né? Elas saem porque é o seguinte, bicho, os R$600 não saem, ela está na casa dela, não tem água, não tem luz, os filhos estão passando fome e ele não tem... Ou é o seguinte, ou ele sai para a rua para fazer alguma coisa e sustentar a família, ou ele vai partir para a convulsão social, ou ele vai lá para o mercado e assalta, pô. Que eu dei o nome disso de crime familiar, social. Ora, o que estão querendo, se não fizer a emissão de moeda, se não colocar essa moeda para circular, nós vamos caminhar por uma convulsão social. O cara vai com todo o direito do mundo na primeira quitanda e rouba tudo, quer dizer, furta tudo. Então, a minha ideia é a seguinte, ele tem que emitir, viu, Salvatore? Não tem outra saída para não demitir, não emitir. Olha só, Diva, tá, eu estou adorando o nosso bate-papo, mas eu estou com uma pergunta aqui que eu sei que o Eric está aqui participando com a gente. Outro dia ele me fez essa pergunta e eu gostaria de aproveitar, porque nós já estamos chegando no nosso final dessa nosso webinar, e eu não queria perder a oportunidade de fazer uma pergunta para a doutora Martina aqui sobre um assunto que ainda fala-se sobre as renegociações de contratos, né? Então, pense que uma empresa no setor de TI é muito comum nós termos diversos contratos com fornecedores e nós temos aqueles fornecedores quase que direto que prestam serviços, inclusive em nossos clientes, nos clientes dessas empresas. E a pergunta, né, que não é incomum no nosso setor é: o que eu posso fazer com esses nossos prestadores de serviços diretos, né, praticamente empresa de uma pessoa só, que estão ali dentro de nossos clientes e que também estão pedindo redução de contrato. Como é que eu olho para esse meu prestador de serviço e falo para ele, olha, eu te pago, sei lá, R$10.000 e a gente vai ter que sentar e bater um papo e renegociar esse valor. Eu entendo que nesse momento, que não é um momento que ninguém gostaria de passar, mas não haveria nenhuma recusa, nenhum problema legal de você sentar com essas pessoas e negociar uma redução de contrato com elas, concorda? Como é que você vê isso, doutora? Concordo. Eu acho que a palavra nesse momento é transparência, né? A gente precisa agir de forma transparente e chamar, sim, esses prestadores de serviços e demonstrar que para a gente continuar tendo a nossa relação, deverá ser reajustada as nossas práticas. Por quê? Porque o que eu tenho visto dos meus clientes, principalmente dessa área, não só ocorreram pedidos de descontos dos clientes, como de suspensão, de carência de 90 dias. Então, existem muitos clientes que estão deixando de pagar por 3, 5, 6 meses, dependendo da área, né? Então, é necessário buscar esses prestadores de serviços que são parceiros, né? E conversar de forma transparente para também fazer essas negociações. Talvez por um prazo determinado para voltar a conversar e de repente reajustar, mas eu acho importante também trazer essa necessidade de equilíbrio contratual, né?
Porque se eu não estou mais recebendo o que eu recebia antes, eu não tenho mais como pagar o que eu pagava antes, né? Mas o que eu tenho visto na prática é que esses colaboradores, esses prestadores de serviços, eles têm sido eles estão colaborando bastante e estão fazendo as negociações, porque a situação está difícil para todo mundo, né? Ou você negocia, ou infelizmente a empresa não consegue mantê-los. Então, você não vê problema nenhum de estar sentando com eles e negociando um valor 30% menor pelo esse período de dificuldade, até que isso se resolva e voltar aos patamares do período anterior à pandemia, né? Só depois que passar, né? Você não vê problema, certo? Exatamente. O Eu principal, gostei. eu acho, nesse momento, é formalizar todas essas negociações, né? Sim, claro. É muito Aditivo, importante. tudo por meio de aditivo, é isso? Exatamente, por meio de aditivo. E quem não fizer por meio de um aditivo assinado por ambas as partes, com as testemunhas, registre da forma possível. Então, por e-mail, formalize exatamente o que você negociou, para se você tiver um problema eventualmente no futuro, você tenha pelo menos uma segurança de que o que foi ajustado está escrito e ambas as partes concordaram expressamente. Perfeito. Perfeito. Eu gostei de uma saída dos restaurantes. O cara criou, ele não tinha para onde ir mais, aí ele criou o voucher, né? Então você compra a sua refeição do mês, né? E deu desconto de 50%. Então eu achei elástico, o pessoal da Vila Madalena. Achei fantástico. Esse Enfim, momento de crise, ele também traz oportunidades, né? Então, para quem está buscando, dependente da sua área, eu acho importante você buscar uma oportunidade que a crise está te trazendo. Então, a implementação da mídia digital, esses vouchers. Então, a gente tem muita gente conseguindo trazer oportunidade para a crise, né? O Marcelo fez um comentário aqui que, além das participações efetiva do Ministério da Economia, seria interessante a participação das entidades de classe, né, junto ao governo, até para a gente poder discutir melhor esses temas, essas dificuldades, e colocar para eles, né, então, qual é realmente a real situação em que cada empresa está passando. Nós estamos sendo convidados, na medida do possível, eu tenho percebido aí alguns convites também, tanto para a CNS, quanto FESESP e CEPROSP, na participação pontual de cada um dos setores, né, para que a gente realmente demonstre, né, qual é a nossa real necessidade. E até aproveitando aqui, eu devo soltar logo em breve, poder soltar uma pesquisa, né, de VA e Salvatore, que eles estão acompanhando uma pesquisa em que nós vamos perguntar para as empresas a real situação em que eles estão passando, a parte econômica, tanto quanto essa questão da parte de empregabilidade, né, de manutenção do emprego. Então, em breve eu devo estar soltando uma pesquisa e vamos tentar compilar isso para até poder provar para o governo de que não é só uma fala, não é só o que está chegando para a gente, mas sim o que está sendo efetivamente respondido pelas empresas. Então, isso também nós vamos providenciar. Robson, eu endosso as suas palavras e digo mais, a participação das entidades de classe são fundamentais, porque você sabe que Brasília é um sonho. Eles estão lá em outro mundo, recebem o seu salário integral todo mês, suas passagens, suas moradias e etc. Eles não sabem o que ocorre no mundo real do Brasil. Então, as entidades de classe, aliás, as melhores lives que eu tenho assistido são as nossas, porque a gente está aqui com o pé no chão, estamos falando o que está acontecendo hoje, estamos vendo cada um o que está acontecendo com as nossas empresas, assessorados aqui, como hoje, pela Martina. Então, nós sabemos da realidade. Lá em Brasília, me parece que estão, como sempre, voando no mundo da fantasia. Então, a participação das entidades de classe, substanciadas por um relatório com números, é fundamental para que a gente consiga andar um pouco nesse país. É isso aí. nessa linha, eu queria perguntar para a doutora Martina
se as entidades de classe não poderia ser uma pessoa jurídica que movesse as ações representando esse coletivo? Pode. Em termos de banco, etc. Pode sim. Porque eu acho que isso aí seria fortalecer as entidades. Você teria uma ação, você era a cabeça de uma ação e atrelava a essa cabeça todas as empresárias daquele segmento que você representa, né? Ficaria, inclusive, até melhor para a própria justiça decidir, não é? Então, aí sim você começa a dar sentido da necessidade das entidades sindicais. Ok. Bom, senhores... Aí um tema bom, Robson. Oi? Aí um tema bom para a gente fazer a próxima. Exatamente. Muito bem colocado, viu, Ivaldo? E, infelizmente... Eu lembro que no passado um colega da Martina me procurou e ele queria que eu assinasse um convênio com ele, com o sindicato, para ele derrubar juros em banco, né? E eu falei, mas ninguém está... Não, deixa comigo. Você só assina esse convênio que eu vou lá no banco e arrocho o banco. Tá? E ele foi no banco, ele deu uma dor de barriga no banco, representando as empresas do setor, porque o banco não teve jeito, reduziu o juro, fez lá, repactou impresso. Eu dava com a ação onde o Sinibest, que era, né, foi o titular da ação e pendurou todo mundo nela. Por isso que eu estou fazendo essa pergunta aí para a doutora. Acabou o café? O que ele falou? Bom, senhores, chegamos ao final do nosso webinar. Quero agradecer aí a participação de todos vocês, a presença aí também do Edivaldo, Salvatore conosco. Salvatore, sempre bom estar com a gente aqui, viu? Salvatore é nosso diretor. Obrigado, próximo. Robson. Parabéns pelo trabalho, mais uma. Faz as honras aqui, né, Salvatore? É isso aí. Marcelo está sempre conosco também, viu, Marcelo? Muito obrigado. O Marcelo também da Pudência, quero agradecer aí a participação e todos vocês também que, de alguma forma, colaboraram com a gente. Doutora Martina, mais uma vez, muito obrigado. Quero agradecer você, quero agradecer a Trevisioli por estar sempre aqui conosco, tirando as dúvidas dos nossos associados e filiados. Agradeço a oportunidade de vir aqui falar um pouco e compartilhar um pouco do momento que estamos vivenciando, né? É isso aí. Muito obrigado. Ok. Obrigada. Tchau. Uma boa tarde para todos vocês. Até logo. Boa tarde. Tchau. Boa tarde. Qual que é a data de